O problema do Brasil é dos próprios brasileiros. E então essa é a questão e vamos entrar nela. A questão é justamente de soberania nacional. E então isso envolve todos os brasileiros e envolve principalmente o governo. E então isso é preocupante no sentido da imagem que o país tem para si e tem para os outros, porque um governo justo vai de acordo com a demanda popular e um governo injusto vai de acordo com sua própria demanda. E no quesito de governo, de governantes, de políticos, eles têm que realmente auxiliar a população de todas as classes e ouvir a população de todas as classes e satisfazer a população de todas as classes, pois o governo, de certa forma, surgiu para o povo, para a população, para a satisfação popular e ordem popular e progresso. Não está assim na bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Mas aí é questionável a questão: cadê a ordem e cadê o progresso? Dado o cenário atual brasileiro de aparente caos, de aparente desordem, de aparente falta de infraestrutura, né? É justamente porque o governo não tem sido justo. É justamente porque o governo tem sido injusto. O governo brasileiro não tem se preocupado com a questão do marketing, da sua autoimagem interior e exterior, né? Quando se trabalha com a imagem interior, busca-se solucionar os problemas interiores, busca-se solucionar as questões interiores, para que o país venha a ter uma imagem interior boa e isso venha a refletir no exterior. Então, todo tipo de desarmonia, de desestrutura, de desordem é o que o Brasil aparenta ter e tem no sentido de marketing exterior para pessoas que desconhecem o país. Realmente não podem julgar como não tendo ordem total ou tendo uma ordem caótica. Como assim? É porque a imagem do país no exterior traz consigo representações do próprio país. E ter uma ordem caótica é que em meio à politicagem, em meio ao governo, existe ordem sim, mas existe uma ordem total? Então, nesse pensamento mais orientalizado, eu digo ordem do caos, porque tem uma ordem aparente, mas essa ordem não leva à ordem total, leva à ordem da desorganização, da desordem. Então essa ordem é caótica, essa ordem é de desordem. Explicado o motivo, vamos para a criminalidade. Olha só, o Brasil vem crescendo em questões de criminalidade. Tinha estados que não tinham criminalidade e estão passando a ter criminalidade. O reflexo da criminalidade é um reflexo de desestruturação do país, né? É um reflexo de que o governo tem falido, tem decaído, tem se declinado em falências de politicagem pública, né? De politicagem municipal, de politicagem estatal, de politicagem em si. E então a crescente onda de criminalidade prova que o governo está completamente decaído, em declínio.
porque a criminalidade é um reflexo da falta de cumprimento com a demanda popular, com a demanda da classe E e D, que compõem, de certa forma, a E. Com certeza a D, mais ou menos, assim creio eu, né, porque a menor classe, a mais desfavorecida, que recebe um salário mínimo, é que de fato, por viver com um salário mínimo, mal viver e compor as questões das comunidades, é que obviamente vão para o tráfico. Agora, a classe D já não é tão desfavorecida assim e não tem motivos para que essas pessoas venham entrar para o tráfico. Mas ainda temos casos, então eu considero a classe D também uma classe possivelmente que adentra o tráfico. E as outras classes? Não tem motivo lógico nenhum as outras classes adentrarem para esse cenário, né, de criminalidade. Então a criminalidade traz consigo a característica principal da falência do Estado, de um Estado falido, de um Estado corroído, de um Estado completamente injusto, que não favorece a população pobre, que não favorece as classes baixas. Mas vamos entrar na questão de que todo mundo tem oportunidades. E nisso se aplica a justiça de Deus. O problema do Brasil são os brasileiros. E eles, na política, e eles no poder, são brasileiros. Só que o problema em si é quando falta oportunidades para que as pessoas venham a se satisfazer, venham a cumprir com as suas demandas no quesito social, né? Então eu quero dizer que no sentido de que essas pessoas vão estar de acordo com seus propósitos. Então, quando falta oportunidade do governo, é que entra a situação criminosa, porque muitos não estão preparados para poderem lidar com o caos, com a desordem, com a falta de uma alimentação adequada e vivem segundo o marketing do crime nas comunidades. Então isso sempre vai atrair pessoas para a criminalidade. É uma situação de um contexto atual e que realmente vai ser atual sempre, Mateus. Porque o crime atrai pela mídia musical, né? Pessoas mais distanciadas da comunidade têm o seu envolvimento, digamos assim, teórico, no caso musical, com o crime através da mídia musical. E isso atrai para as questões práticas. E as pessoas da comunidade têm a mídia e tem a estética criminosa das armas, dos cordões de ouros, das roupas, dos carros, das motos, das casas deles diferenciadas em relação à população. Isso tudo sempre vai atrair a população desfavorecida, porque o governo trai a população no sentido de não manter a miséria, né? E então o governo mantém a miséria e mantém as pessoas nessas condições e por isso favorece as questões justamente da criminalidade. O governo deveria investir em políticas públicas, municipais, estaduais, né, e realmente organizar as questões das infraestruturas, organizar as questões das casas, numa política mais socializada em questões das casas, para que essas populações venham a ter onde morar dignamente.
mas as questões das favelas não é de hoje. Basicamente, o surgimento das favelas se dá por falta realmente de apoio do governo, de pessoas que realmente não tinham aonde habitar, porque o governo as negou isso, e passaram a construir casas em situações precárias, em regiões realmente duvidosas, porque realmente faltou apoio governamental. Então elas construíram essas casas como forma de se manterem, de subsistirem, de existirem, né, nessas regiões realmente problemáticas, né? Porque foi a forma que essas pessoas encontraram para poderem subsistir. Então, um construiu a casa nesses locais, outro construiu nesses locais, porque a Bíblia vem dizendo assim: um abismo chama outro abismo. Então, esse marketing da favela surgiu basicamente, obviamente, do desfavorecimento governamental. Então, um construiu, o outro entrou na questão da onda, daquele que construiu mal a casa, construiu também, o outro construiu também, o outro construiu também, e assim foram construindo as suas moradias sem um mínimo de arquitetura. A maioria é assim, tá? De sair do padrão para casas que têm arquitetura, então é fora do padrão. Então eu posso dizer que a maioria não tem infraestrutura, não tem arquitetura, e realmente as coisas sem um planejamento, sem uma organização, vai justamente de mal a pior. Então essa situação atual, né, essa situação geral, faz com que essas pessoas venham a estar em riscos de desmoronamento, de enchentes, né? E isso tudo atrai pestilências, né? Então, no período da peste negra, era também a falta de infraestrutura que propagou a peste negra, que propagou essas doenças. Então, no caso da febre amarela, também. Então, quando o governo não se achega com seus benefícios, se achega a criminalidade e se achega as pestilências. Então, o problema do Brasil sempre vai ser os brasileiros. Então, o governo realmente carece no quesito de bondade e de honestidade. Então, essa responsabilidade se transmite a todo brasileiro de baixo, porque não podemos esperar do governo algo de bom. Devemos, então, buscar em nós mesmos algo de bom. E esse algo de bom está justamente na religião certa, né? No dogma certo, né? Nas questões certas, né? E qual o dogma certo, a religião certa? É justamente o cristianismo, né? Porque o cristianismo trata justamente dessa questão de infraestrutura. É mesmo, Mateus? Vamos entrar na questão dos pecadores, né? Então, olha só, o pecador é aquele ao qual transgride as leis de Deus, é aquele ao qual peca contra Deus, e por isso mesmo está em desestrutura, né? Porque se torna volátil na mão do diabo, se torna volátil nas mãos dos demônios e se torna um objeto a ser destruído e a destruir o próximo,
porque ele justamente passa a estar na mão dos demônios e na mão do diabo. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz com essas pessoas e faz essas pessoas fazerem com outras pessoas. Então, olha só a questão, olha só o problema aí. Agora, realmente, Deus não veio para os sãos, mas veio justamente para os doentes, para os pecadores, né? Chamar os pecadores ao arrependimento. Então isso tudo é falta de infraestrutura, mas que Deus trouxe a estrutura. Então o caminho certo é o caminho da estruturação, da estrutura, que é Jesus. E esse caminho certo faz com que venhamos a ser sãos. Esse é um problema, olha só, a ser sãos. Essa é a questão. Dizendo melhor, falando melhor, essa é a questão da solução dos problemas. Essa é a questão da solução das questões. Porque o são, ele realmente raciocina bem, ele realmente pensa bem, ele realmente se estrutura racionalmente bem, porque Deus estrutura ele. Então vemos que o problema foi solucionado, porque isso é de responsabilidade, como eu disse, de todo cidadão brasileiro. A gente tem que buscar o entendimento e a sabedoria, né? Então, como buscar o entendimento e a sabedoria? Buscando em Deus e se utilizando dos meios atuais do século XXI para poder justamente tirar proveito desses meios, né? E então devemos tirar proveito desses meios do século XXI, da tecnologia, para podermos então nos favorecer. Então o sensato, o são, vai olhar para a internet e vai ver uma grande oportunidade. Ele vai olhar para a internet e vai ver uma grandiosa oportunidade de aprendizado. E então ele vai aprender, ele vai se instruir. Deus vai o instruir, Deus vai o ensinar com base na vontade dele, com base na vontade dele. Então ele vai aprender, ele vai se estruturar, e aí o problema dos brasileiros não vai ser mais os brasileiros. E aí o Brasil realmente vai mudar, porque enquanto os brasileiros se fizerem de desfavorecido, de desintelectualizado, né? De desfavorecido, o governo realmente vai se favorecer em cima dos desfavorecidos. E eles ganham com isso. Não é supostamente 30 mil, mas benefícios que eles recebem com isso. Então, isso tudo já é um cenário preparado. Eles ganham com isso. Eles lucram com isso. Eles querem isso. Porque tem uma população que supre a demanda deles de injustiça. A questão do cidadão honesto. O cidadão é honesto de fato, ele participa ativamente das questões sociais, ele está envolvido na politicagem. Olha só, oração. Orar, buscar solução em Deus, se relacionar com Deus e a ação de agir. Então, agindo corretamente, a revolução social vai acontecer. E nesses países de primeiro mundo, que realmente beiram a ordem ou possuem a ordem, né? Ocorrem injustiças às vezes, mas temos um sistema para ser de primeiro mundo, para ser um país honesto, justo, com um sistema legislativo mais justo, um sistema de jurisdição mais justo, significa justamente que a população participou ativamente das questões sociais, que a população participou ativamente dos contextos sociais. Então vemos que o problema do brasileiro é o brasileiro, mas se apegarmos à verdade, o problema já não vai ser mais do brasileiro,
pois o brasileiro vai ser são, vai ter a razão. São significa possuir a razão, vai ter a razão, porque o são sabe o que pensa, sabe o que raciocina, o são compreende a realidade. Então, o problema do brasileiro já não vai ser mais o brasileiro, mas as revoluções provam isso, hein? Então, vamos ter um país honesto e legal. Então, realmente é isso. E eu digo para todos vocês que minha vida é para a exaltação máxima da Trindade e deixe esse áudio gravado. Amém.